infatigáveis, exigindo-nos a equação de contas que o tempo não apagou. É por isso que imprevistas aflições nos visitam à estrada, cobrando-nos de chofre angustiosos tributos. Aqui é a morte prematura dos seres que acalentamos nos braços, mas além é a dor da desilusão ante desastres inevitáveis da esperança e do sentimento. Hoje é a enfermidade insidiosa e cruel, torturando-nos o caminho. Amanhã é o acidente de resultados imprevisíveis, espalhando o luto e a desolação. Vive cada dia como quem sabe que o pretérito não morreu. E abraçando no bem constante a favor dos outros, a norma de construção da própria felicidade suporta com paciência e valor as provas inesperadas, porque se muitas delas são a justa liquidação dos débitos do passado, outras muitas significam males menores, desintegrando com o fel da dificuldade ou com o crepe da morte, os males maiores que desaparecem de nossa estrada com semelhante socorro da misericórdia de Deus. Essa mensagem foi de Emmanuel. E apesar dela trazer para a gente a questão das dores, né, que enquanto encarnados elas podem parecer provas inesperadas, mas a gente já sabe que no plano espiritual isso já havia sido acordado, né, no nosso plano reencarnatório. A gente também precisa lembrar que essas mesmas provas elas podem terem uma sutileza maior, vamos dizer assim, conforme o nosso comprometimento, conforme os nossos trabalhos aqui, conforme a nossa evolução, a gente pode ir deixando essas provas um pouco mais leves do que aquelas que a gente já veio preparados para passar. Então, assim, independente da mensagem do Evangelho, dos livros que a gente tem, sempre voltam para a questão do trabalho no bem, né? Quanto mais trabalho no bem a gente fizer, melhor vai ser a nossa vida aqui, né? E o nosso desencarne, a nossa vida espiritual e a próxima vez que a gente tiver a oportunidade de reencarnar. Então, não há muito segredo, há muito trabalho. Então, quanto mais trabalho a gente fizer, menos as provas virão. Elas virão, né? Mas menos, né? Mais leves, elas estarão para a gente. E é importante a gente ter isso em mente, né? A nossa reforma íntima, porque esse trabalho, quando a gente fala assim de evolução, esse trabalho não é só a caridade na prática, mas é também a nossa reforma íntima, né? O como que a gente já sabe que precisa melhorar nos pontos que a gente precisa e o que hoje está nos impedindo fazer isso, né? Porque muitos de nós já praticamos a reforma íntima, né? Já realizamos aquele checklist de isso aqui eu não estou bem, isso aqui eu não estou bem. Então agora o que a gente precisa ver é o que está nos impedindo de colocar em prática essa melhora. Então, quando fala que a gente pode ter amenizado todas essas dores, é em relação a isso também, né? Em relação ao que a gente tem buscado melhorar através da nossa reforma íntima e o trabalho no bem que a gente tem feito, tanto para os outros que não são tão próximos a nós, quanto para aqueles que estão ao nosso lado, que eu particularmente ainda acho que é mais desafiador, porque foi até uma mensagem no Evangelho da semana passada sobre isso, sobre a caridade, né? E eu falo assim que é muito mais fácil fazer um prato de sopa e doar ali para um irmão na situação de rua do que muitas vezes socorrer aquele ente que é mais próximo, que seja da família, que seja amigo, mas que a gente já conhece, né? E às vezes a gente olha e fala assim, não, mas ele está ali porque ele fez aquilo. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Então a gente ainda tem muitas limitações nessa caridade mais próxima, né, das pessoas que a gente tem próximo da gente, né? Seja colega de trabalho, seja amigo, seja familiar, talvez aí esteja um dos nossos maiores desafios. Então vamos nos preparar para a nossa prece, fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade de amor e de luz, que sem dúvida alguma já está nos nossos lares. Que essa luz que emana através do nosso Evangelho no lar, que possa estar nos nossos vizinhos, nas nossas ruas, no nosso bairro, que possa estender até a nossa casa, as outras casas espíritas, as outras casas religiosas, que o amor de Deus seja o nosso guia, que possamos estar abertos para aprender e praticar as lições que vieram através do Cristo. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, agradecemos a nossa saúde, agradecemos os desafios, que o Senhor nos dê força
para vencer cada um deles. Que possamos estar atentos às nossas reformas íntimas, o como a gente precisa fazer, e que estejamos cada vez mais e sejamos cada vez mais intuídos pela espiritualidade de luz, pelos nossos anjos guardiões, no nosso dia a dia, ao acordar, no nosso trabalho, na relação com a nossa família, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ampare e que esteja conosco em todo o tempo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Danda. Vamos, então, para a nossa leitura aqui do Evangelho de hoje, que a gente precisa estar refletindo muito e estarmos sempre com as nossas antenas bem acionadas, com as pessoas que estão à nossa volta, com aquele caso que chega para nós, seja aquela amiga, seja aquela pessoa que chega à casa espírita, à sua igreja. Nós vamos, então, estar lendo hoje a mensagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, 15 e 16, suicídio e a loucura. O suicídio, gente, cada vez mais está se nos deixando assim muito alertas, porque hoje nós estamos vendo suicídio, inclusive, com jovens e até com crianças. Então, assim, é muito sério, né? Aquele familiar aciona aquela palavra, eu já não aguento mais. Se eu pudesse, eu nem estaria mais aqui. Então, a gente já tem que estar ali muito atento, né? Muito atento com aquele olhar, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele familiar. Porque muitas vezes as pessoas trazem situações difíceis, de dor, de sofrimento, e que nós, muitas vezes, não nos damos conta, né? Então, a gente precisa estar muito atenado. E a mensagem do Evangelho, ela já vai começar nos dando uma dica, que é a calma e a resignação, resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro, proporcionam ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Então, já no início dessa mensagem, a gente já está tendo aqui essa dica, precisamos nos mantermos calmos, diante dos desafios. Nós já entendemos que as situações, que os desafios, eles fazem parte da caminhada de todos nós, de todos nós. Aqui não tem um assim, mas eu estou sofrendo mais, mas eu... Porque para cada um, gente, a dor e o sofrimento, ela vai ter o seu próprio peso. Mas se a gente já tem essa fé no futuro, essa certeza de que a vida continua, e foram os próprios irmãos que vieram nos falar desta sua vida, né, que não se extingue jamais, como eles se depararam ao voltar para a vida espiritual. Então, não nos resta dúvidas que nós precisamos, ainda que em meio a grandes desafios, a buscarmos essa calma e essa resignação. A olharmos ali, colocarmos assim na nossa mesa todos os desafios que a gente tem. Esse eu tenho condição agora de resolver. Se eu ainda não tenho, então eu vou deixar ele aqui, eu vou me fortalecer mais. Eu vou pedir sabedoria a Deus, eu vou pedir sabedoria e espiritualidade. E que no momento que eu esteja em condições, eu possa resolver isso aqui. Mas até eu conseguir resolver, eu tenho que lidar com isso? Tenho. Então, eu vou buscar essa calma e essa resignação. Porque se a gente se desarvora, se a gente entra naquele processo de cólera, de insatisfação, de só reclamar, nós perdemos tantas energias. É o próprio Evangelho que nos fala.
o quanto de energia o encarnado perde em um momento de uma discussão, em um momento de cólera, que vai demorar muito tempo depois para ele repor aquilo que ele perdeu. Então, não vale a pena a gente ficar ali reclamando, primeiro, porque não vai resolver. Muito pelo contrário, vai ter um peso ainda maior diante daquilo. Vocês percebem que quando vocês estão do lado de alguém que só reclama, o quanto que aquilo faz mal para a gente? Por mais que você fale assim, fulano, olha, não adianta você ficar reclamando, minha irmã. Busca pedir o amparo de Deus, se liga com a espiritualidade e a pessoa de novo vem com aquela mesma lamúria, com aquela mesma reclamação. Nos dá, aquilo chega, parece que a gente fica cansado daquela conversa, daquela coisa que não sai do lugar. É a mesma coisa somos nós, quando a gente começa só a falar, né, das nossas lamúrias. A gente só vai fortalecendo aquilo que já não está bom. Então, o que a gente tem que aprender? A ter esperança, todos os dias encher os nossos corações de esperança, nos vestir de esperança. Viviane entrou agora, bom dia, amada, paz de Jesus. Bom dia, minha querida. Então, é vestir-se mesmo dessa esperança, dessa confiança. Hoje não está tão bom, mas amanhã vai estar melhor. Isso aí vai nos impulsionando para frente, senão fica difícil. Então, vamos lá. Com efeito, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem forças para suportar. A coisa vem numa intensidade tão grande que quando a pessoa percebe, ela já está totalmente perturbada. Totalmente perturbada, e ali já abre campo para influenciação inferior. E quando você olha assim, você fala, meu Deus do céu, a pessoa não está bem. E aí é o momento, gente, de buscar ajuda. Buscar ajuda do centro espírita, buscar ajuda da igreja que você frequenta e buscar ajuda principalmente com o profissional da área, que vai saber tratar de você. Então, assim, procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure alguém que você tenha confiança de conversar, de desabafar, para você ter estrutura, para você poder prosseguir. Não deixe as coisas pegarem um peso grande, um volume imenso para você buscar ajuda, né? Então, nós precisamos buscar ajuda, sim. Todos nós necessitamos, em um momento, de uma boa terapia, de conversar com um profissional. Todos nós precisamos buscar uma escuta, né? Buscar um plantão fraterno, para que você possa falar, e você fala com a pessoa vai te ouvir, aquilo vai trazer uma calma ao seu coração. É claro que o outro ele não tem condição de resolver o problema que é nosso, mas ele vai nos ajudar nos ouvindo. E quanto é bom para nós quando nós temos um coração amigo a nos ouvir. Aquele coração amigo que não vai nos julgar, mas que também vai saber pontuar. Olha, fulano, eu acho que aqui, nesse ponto aqui, você se equivocou, mas você pensa, você reflete sobre isso, porque as respostas têm que vir de dentro de nós. E quando a gente encontra essas respostas, as coisas ficam mais leves, né? Mas a gente precisa também buscar dentro da gente e ter aquele olhar de que realmente, em algum momento, nós nos equivocamos. E prosseguir, gente, prosseguir. Só um momentinho aqui. Se pelo modo com que o Espiritismo a faz encarar as coisas deste mundo, ela aceita com indiferença, até com alegria, os reveses e as decepções que a desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que posiciona a pessoa acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos, que sem isso iriam desestabilizá-la. Interessante que ontem eu, em uma conversa com uma irmã, e ela falava de um caso de uma pessoa que nós tínhamos conhecido aqui, né?
E essa mulher descobre que ela está com um tipo de câncer. E aí, a família, né, fica toda naquela comoção. E aí eles chegam a gravar um vídeo dela falando assim, o que é que eu vou fazer, né, Senhor? Eu só não quero sentir dor. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou me desesperar? E dançava. Eu vou me desesperar? Eu vou chorar? Não. Eu confio em Deus, eu confio em Nossa Senhora e eu sei que eles vão me amparar. Gente, ela não precisou ficar aqui sentindo tipo de dor nenhuma, nem entrar em tratamento. Uma semana depois ela desencarnou. Uma semana depois. E as pessoas que não sabiam que ela já estava doente, porque encontravam ela na rua, encontravam ela no mercado, e ela naquele alto astral, que era algo seu, que ela sempre conduziu a vida dela desta forma, tomaram um susto. Não, mas como? Eu encontrei com ela no mercado semana passada, ela estava tão bem, com aquela mesma forma de ser, aquele jeito alegre de viver. Então, cada um de nós vai dar aquele peso, as coisas vão ter aquele peso que a gente der para elas. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Tá dando para entender, gente? Então, vamos lá. De igual modo, ocorre com o suicídio. Com exceção dos cometidos na embriaguez ou na loucura, que podem ser qualificados de inconscientes, né? Então, aquela pessoa saiu, bebeu e, de repente, andou aí pelo meio da rua, fez alguma coisa e aí desencarnou. Vai ter um peso, e aquele que diretamente arquiteta aquela forma de sair da vida vai ter outro peso. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontecem por causa de um descontentamento. Sempre vai ter algo que gerou aquele pensamento. É uma decepção, é uma desilusão amorosa, é uma perda material, é um excesso de dívida que a pessoa acha que não vai dar conta. Para cada um ali teve um motivo gerador, que vai gerar, né, os pensamentos, até muitas vezes chegar às vias de fato de um suicídio direto. Só um momentinho. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão menos que um dia? Então, vejamos, se a pessoa ela tem essa certeza da eternidade da alma, ela sabe que não vai acabar, né, com aquele ato. Muitos que cometeram suicídio, muitos não queriam acabar com a vida. Eles queriam acabar com a dor. Com aquela dor que os sufocava e que eles não estavam dando conta de conseguir, de prosseguir aqui. Mas se deparam, segundo os relatos que a gente tem, se deparam com uma realidade ainda muito mais difícil. Primeiro, é a certeza de que não conseguiram acabar com aquela dor, acabar com aquele processo ali que dói infinitamente, com aquele vazio, não conseguiram. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que a pessoa, o espírito, vai estar cheio ainda de uma carga vital muito grande, porque todos nós recebemos fluidos vitais para nós estarmos aqui, para 60 anos, 70, 80, é claro que a depender dos seus comportamentos aqui na Terra, a gente pode tanto adquirir mais fluido, quanto a gente pode extinguindo. É como se a gente fosse queimando uma vela, né? Então, se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida do seu sono, se você não tem um momento de descanso, se você não tem momentos de repor essas energias, só gastando, é claro que aquela vela ela vai se extinguindo. Mas, quando você provoca o suicídio, vamos supor que você provoque seu suicídio com 16 anos.
E você tinha fluidos vitais para você ficar aqui na Terra até 60 anos. Imagine a carga energética que aquele espírito ainda não está, de fluidos vitais, sem o corpo físico, que o corpo físico é como se desse assim uma segurada em muita coisa, assim, a nível de você sentir intensamente. Quando a gente volta, é muito mais direto, porque você já não tem mais esse corpo grosseiro aqui. Então, a dor e o sofrimento desses nossos irmãos que retornam é muito grande. É muito grande. Isso aliado ao sentimento do remorso. Do remorso, porque em alguns relatos eles colocam que o que mais doía, além de estarem naquele ambiente escuro, naquele ambiente úmido, além de sentirem-se perseguidos, que o que mais doía era sentir o choro daquela mãe, o choro daquele pai, o choro daquele filho. Mamãe, por quê? Como eu vou ficar? Como eu vou estar? Então, em muitos relatos, eles colocam que essa comoção, que de alguma forma a família estaria sentindo até uma culpa, né? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu fracassei? Em que momento foi que eu não percebi? Porque isso fica remoendo dentro daquele familiar. Então, em alguns relatos, eles colocam que isso dói ainda mais do que todo o cenário que eles estão vivenciando. Então, alguns se escondem. E aí a gente vai lembrar um pouquinho, né, gente, do livro Nosso Lar, né? Aquela situação de André Luiz, que não foi o suicídio direto, mas indireto, né? Ele, com os seus hábitos, com a sua forma de levar a vida, ele adquire um câncer, né? E outras situações. E lá ele ouvia o tempo inteiro os espíritos, também naquela situação de desequilíbrio, falarem para ele: suicida, suicida, você foi um covarde. Aquilo doía demais nele. Quando ele é resgatado, depois de 8 anos, né, de padecer ali no umbral, e até chega um momento que ele se ajoelha no auge da dor e diz: Senhor, se tu existes, me retira daqui. E faz uma prece. Naquele momento, espíritos, amigos o recolhem daquele local e levam para a colônia Nosso Lar. E é muito interessante, para quem aqui já assistiu o filme, que quando o espírito, se eu não me engano, acho que é Henrique de Luna, que é o médico espiritual, que vem ver o seu perispírito e percebe que ele está numa região estomacal totalmente danificada, totalmente. E aí ele diz assim: é triste perceber que você veio pelo suicídio. E aí, na hora, André Luiz quer se explicar. Ele disse que ele não entendia por que onde ele estava, naquela região miserável de dor, ele ouvia isso. Não, ele havia lutado com todas as suas forças para vencer aquela doença. E aí o espírito vai explicar, o médico, né, espiritual, vai explicar para ele que todo o seu processo de enfermidade estava ligado à sua maneira irresponsável de levar a vida. Então, o suicídio indireto é aquele que nós mesmos, né, com os nossos atos, com os nossos vícios, né, com essa forma irresponsável de levar a vida, nós criamos essas situações. E tudo na vida de todos nós, ela vai ter um preço, ela vai ter um peso, né? Tudo vai ter. Agora, é claro que a gente precisa colocar que esses espíritos, eles ficam nessas regiões por aquele período que é preciso, que tem essa necessidade de estarem ali, mas que não falta, gente,
Nós implantamos aqui há 3 anos, acho que 3 ou mais, não sei se já vai fazer 4, a vibração, que é o último domingo de cada mês, que é a reunião Maria de Nazaré, a vibração pelos suicidas. E a gente tem os relatos. Então, a gente percebe que não falta amparo, porque tem determinadas falas que te dá a impressão de que os nossos irmãos que saíram da vida por este ato infeliz, que eles estão abandonados à mercê da própria sorte. Existe amparo, gente. Existe amparo, existe assistência, existem mãos iluminadas estendidas ali. Agora, o espírito ele vai precisar estar ali expurgando os seus fluidos vitais e também buscando dentro da... Porque eles colocam, inclusive, que acham que estão loucos, porque eles não têm dimensão de nada, nem de tempo de nada. Mas eles começam, em algum momento, a pensar o que fizeram, por que fizeram. E aí, aquele momento do arrependimento é o momento de pedir ajuda. E quando eles já ficaram ali o período que precisava, eles são retirados daqueles locais. É muito bonito ver o trabalho de Maria Santíssima, como essa mãe misericordiosa. A equipe de Maria é gigantesca. E elas estão exatamente, porque a gente pensa assim, qual a mãe? Qual a mãe que vai abandonar o seu filho? Por pior das situações que ele possa ter cometido, qual a mãe? Né? Quem ama de verdade sabe que esses são os que precisam mais ainda do nosso amor. Então, é o que a gente percebe no trabalho das Ceareiras de Maria. E nosso Senhor Jesus Cristo delega essa função para sua mãe. Então, Maria está naquelas regiões mais sofridas e de mais dores. Ali existe a oração de Maria, o canto de Maria, levando consolo àqueles corações deserdados. Então, assim, é um trabalho assim, que nos emociona, de uma vibração amorosa, que a gente pensa assim, meu Deus, quem dera um dia nós conseguirmos amar desta forma. Esse assunto a gente se emociona, né? Porque tem toda assim uma energia e não tem como, a gente acaba se emocionando. Mas eu vou continuar aqui. Ave Maria. Deixa eu tomar uma água, gente. Débora, Pode falar, dona Vânia, é bom que eu respiro. eu senti que você precisa respirar e eu entendo a sua emoção, porque eu sinto a mesma emoção. Você sabe, vocês aí todos que já me conhecem há mais tempo, que eu sou apaixonada por Nossa Senhora. Foi minha mãe que me ensinou, que me consagrou, né? Ela falava assim, porque meu pai era espírita, mas minha mãe não era muito chegada, não, sabe? Ela era de rezar mal, mal, Ave Maria para lá, a devoção dela, mas ela passou para mim com muita intensidade. Então, eu converso muito com ela. Eu falo, ô Maria Santíssima, quando o negócio fica feio, né? Que a gente sente que apertou mesmo, aí eu grito por ela. E essa semana eu precisei muito de conversar com ela, porque eu falei, gente, eu não posso ficar assim, né? E aí eu combinei com ela. Eu sempre falo isso para ela, não sei se eu vou ser merecedora, que quando eu partir, que eu queria ter uma vassoura, para pelo menos varrer os caminhos por onde ela passar. E aí Deb hoje fala, né? Ela está lá nas regiões mais escuras, ela está lá prestando socorro. Então, eu não sei, né? Se eu vou ser merecedora disso, ou se eu vou estar lá também para ela me socorrer, com certeza vou, né? Porque a gente tem as falhas. Mas
Eu tenho muita fé, Deb. Então, nós estamos no mês dela, né? Ela é muito venerada em maio, né? Eu tenho casos de suicidas, né? Que eu já te passei, pessoas muito amigas da família, meninas novas, né? Que deixou filho, não aguentou, é o que você falou, ela não aguentou segurar a barra, né? Um filho autista, e ela não deu conta. Tinha todo o dinheiro, toda a condição financeira e mais alguma coisa. O marido fazia tudo que ela queria, mas não adiantou. Por quê? Porque ela não confiava. Ela não tinha certeza que se ela tivesse agarrada com o evangelho, com Nossa Senhora, os irmãos falavam com ela, ajudavam, mas a força negativa foi maior. Então, essa questão de nos vigiar, né, Deb? E agarrar mesmo, né, gente? É Jesus e Maria, e senão nós não vencemos, não, né? Obrigada, dona Vânia. Ó, coisa boa, respirei, tomei uma água, eu estava aqui e falei, meu Pai do céu, é Jesus, me segura. Vou chorar, e aí, Senhor? Mas, ó, maravilha, graças a Deus. Porque realmente é uma energia que nos envolve, gente. De uma vibração, né? Porque, assim, a dor te comove. E quando você vê os relatos deles colocarem que o pior de tudo, além de tudo que estavam já sentindo, mas que o pior é sentir o choro daquela mãe, daquele pai, daquela esposa, daquele filho, daquela filha, que isso dilacerava, que eles tentavam tapar os ouvidos porque eles não queriam mais ouvir. Mas é necessário, né? É necessário. Então, vamos... Gente, quem não leu a obra Memórias de um Suicida, lá fala muito desse trabalho de Maria Santíssima. É lindo. Ao mesmo tempo, assim, muito sério, né? Tem pessoas que ficam muito impressionadas quando vão ler Memórias de um Suicídio, de Ivone do Amaral Pereira. Mas também, quando eles chegam à colônia, os momentos de vibração a Maria, eles vão estudar, é como se fosse, não, é aquela criança que precisa retornar às primeiras séries iniciais, porque perderam o principal, né? Que é a confiança nesse pai amoroso que nos deu a vida e que só ele pode nos retirar dela. Então, eles são matriculados nos educandários para poderem estudar as leis morais, né? Estudar sobre Deus, sobre a sua criação. E é muito importante, gente, nossos trabalhos de evangelização de jovens, de crianças, nós estarmos também colocando a fé que cada um deve ter. Olha, vocês não estão sozinhos. O período da mocidade, gente, da adolescência é muito difícil. A coisa está tão intensa para eles que nos dá a impressão de que parece que eles não conseguem sentir nenhum tipo assim, de dor, de alguma decepção, que são capazes de irem por esse caminho mesmo. Então, assim, é muito delicado, e a gente precisa estar, assim, muito atentos, tá? Então, vamos continuar. Ô, Deb, Oi, pode falar. vamos falar rapidinho que você falou da evangelização dos Sim. jovens, então é a minha área. Claro. Vou fechar meu áudio. A gente trabalhou a questão do suicídio com eles, né? E eu tenho o suicídio involuntário, mas eu falo para eles que pode desconsiderar o involuntário, porque todos são voluntários, a partir do momento em que você sabe que você tem um problema, né? E você continua naquilo. Então, assim, esse termo é porque a espiritualidade é muito boazinha com a gente, né? Eles são muito misericordiosos. Mas se você, e aí a gente entra na questão das drogas, porque a gente precisa conversar sobre isso com eles. Então, a partir do momento que você põe álcool na sua boca, a partir do momento que você fuma, a partir do momento que você está cometendo suicídio. Aos poucos, mas você está. E quando eu mostrei o trecho de André Luiz no umbral, Ave Maria, teve criança que nem olhou, né? Eles fecham os olhos. Porque realmente, eu ainda falei aqui, ainda tá bonito. Porque precisa ainda ter, né? O lúdico, vamos dizer assim, do cinema e tudo mais. Mas é muito mais difícil do que está sendo retratado aqui. Então, assim, eles precisam um pouco desse choque de realidade, né? E uma outra coisa
como a mensagem está ligada ao Evangelho, porque a nossa mensagem de hoje foi sobre as provas, e muitos dos nossos irmãos que retiraram aí a própria oportunidade de estar encarnados, é exatamente pela dificuldade em lidar com as provas, né? Então, assim, e recentemente veio à tona um vídeo que Divaldo gravou muitos anos atrás, falando sobre o ano de 2025, que seria o ano de recorde de suicídio. E voltou à tona porque já estamos em 2025, né? Então, assim, a gente realmente tem que ter um cuidado com as pessoas próximas, entender que cada um vai demonstrar os seus problemas de uma maneira, às vezes a pessoa está super feliz ali, mas a gente não sabe o que cada um realmente está passando, né? Então, que a gente tenha cuidado com as nossas palavras, que a gente esteja atento ali aos detalhes, porque às vezes é no detalhe, às vezes a pessoa tem essa dificuldade de pedir ajuda, e é no detalhe que a gente consegue detectar alguma coisa. Isso mesmo, obrigada, Danda. E outra questão que a gente percebe, gente, é essa questão da valorização enquanto espírito imortal. Então, eles nos dão a impressão que, assim, que eles podem usar droga, que eles podem beber, que isso não vai atingir, não vai atingir eles por dentro. É algo assim, de um momento, é algo de uma alegria, que dá uma onda, que eles entram, que eles saem na hora que eles querem. Só que a gente sabe que é uma ilusão. E, na verdade, Debbie, desculpa te interromper, é o que eles vivem. Né? Sim. Essa é a questão. Para eles é comum, porque a cerveja no sábado é algo positivo, porque é para relaxar. Então, é tudo num contexto em que eles vivem e isso vai ficando internalizado, entendeu? Então, a cerveja não é uma droga. A cerveja é porque eu trabalhei a semana inteira e mereço. Então, é muito do que eles vão vivendo e como eles vão internalizando aquilo ali, né? Então, assim, é por isso que a educação ela vem muito mais do exemplo, da prática, do que do falar. Então, eles vão, assim, eles escutam os adultos conversando e eles vão internalizando aquilo ali, vai achando que está tudo dentro do normal. É tudo normal, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque a mãe bebe e fica alegre. Então, como é que liga? Como que a cerveja é ruim? Se ela relaxou e ficou mais alegre, né? Então, você fazer um trabalho de reeducação, né? Então, são famílias, por exemplo, que eles não fazem prece, que não tem essa... Né? Então, é uma coisa que vai levando a outra. Verdade. É engraçado que ontem tinham 2 jovens na esquina e a gente ia começar o trabalho mediúnico, né? Antes de começar o trabalho mediúnico, eu catei elas para tomar o passe, e depois do passe, que eu tinha percebido uma presença mesmo, que estava na esquina onde elas estavam, aí eu disse assim, olha, vocês sabiam que quando vocês ficam ali de bobeira, vocês deviam estar dentro da sala da evangelização, seus colegas estão dentro da sala e vocês estão ali, vocês não estão sozinhas? Que espíritos ali, da mesma forma que vocês, ali de bobeira, falando bobagem, estão ali perto de vocês. Aí uma olhou para mim, arregalou o olho e falou, lá ele, tá amarrado. Ela fala assim, né? Tá amarrado. Eu falei, tá amarrado nada, minha amiga. Tá bem soltinho aí perto de vocês. Ok. As meninas saíram e nós fomos para o trabalho mediúnico, pois nós atendemos uma entidade. Que tudo que vocês falam, tudo vocês têm que ver, vocês são enxeridas, vocês são ousadas, o que é que tem ficar ali? A gente estava mesmo perto delas, que mal tem isso? Então, quer dizer, ali para elas não tem nada demais. Aí eu ainda falei assim, usei o exemplo, deixa a sua porta aberta da sua casa, que qualquer um vai entrar. Olha, vê se tem alguma porta aberta aqui. Aí deu um exemplo assim, eu falei, as pessoas trancam as portas das suas casas, por quê? Porque senão qualquer um entra. A mesma coisa é aqui, minhas queridas, e tal. Mas, enfim, aconteceu naquele momento, elas saíram, quando terminou o trabalho mediúnico, eu olhei, olha a desgramada lá na esquina de novo. Aí, olhei e falei, tá aí. Aí a pequenininha tá amarrado. Enfim, gente, mas é um trabalho que a gente sabe que é longo, né? Porque o dia a dia, a própria experiência familiar, elas só vão no centro um dia da semana. E elas têm todo o resto com a família que tem coisas assim que para eles são normais, né? Como uma menina, ainda uma criança, está em show,
subir em palco e dançar, e a mãe aplaudir, aquelas danças altamente sensuais. Então, a gente, assim, fica com uma certa tristeza, porque a gente sabe onde é que vai levar aquilo, né? Então, é isso. Vamos lá, pessoal. 9h46. Vou Deixa eu comer. só complementar aqui o que Danda falou, porque ontem mesmo, Danda, eu fazendo uma atividade com as crianças, e um dos meninos falou assim: vou pintar de amarelo, porque é a cor preferida da minha mãe. E aí o outro falou assim: amarelo, ele falou assim: você sabe por quê? Aí fez o gesto do copo virando, que ele falou depois, porque é a cor da cerveja. E a cor preferida dela. Então, olha só como ele já entende que a cor preferida da mãe é amarelo relacionado à bebida, né? Então, assim, é justamente o que você falou, Danda, sobre isso, que eles vivenciam dentro de casa o tempo todo, não é? É isso mesmo. Então, vamos lá. O Espiritismo exibe ainda, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas vindo noticiar a infeliz posição deles e provar que ninguém transgride a lei de Deus sem causar a reação desta lei, que proíbe ao ser humano abreviar sua encarnação. Entre os suicidas existem alguns cujo sofrimento, embora temporário, em vez de eterno, não é menos horrível e de natureza a propiciar reflexão a quem se propõe a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita possui, então, para contrapor ao pensamento do suicídio, múltiplos motivos. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança resultado bem diferente do que esperava. Que escapa de um mal para contrair um pior, mais duradouro e mais terrível. Que se engana ao julgar que, matando-se, irá mais depressa ao céu. Que o suicídio é obstáculo para, no outro mundo, reunir-se as pessoas de sua afeição, que esperava lá encontrar. Porque a gente sabe que cada um vai estar em um local, em uma situação de acordo com a sua própria experiência, né, gente? Daí a consequência de que o suicídio, fornecendo apenas decepções, é contrário aos seus interesses. Por essas razões, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode concluir-se disso que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Portanto, comparando os resultados das doutrinas materialistas e com os da doutrina espírita, só pelo prisma do suicídio, infere-se que a lógica das primeiras a ele conduz, ao passo que a do espiritismo desvia as pessoas do suicídio, ao passo que as do espiritismo desvia as pessoas do suicídio, fato confirmado pela experiência. Então, se você é materialista, se você sequer concebe a existência, né, da imortalidade da alma, se você está aqui em um momento de um desafio imenso, na sua cabeça, o que é que vem? Não quero mais ficar aqui, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E aí vai pelo caminho do suicídio. E se depara com a realidade ainda mais difícil, né? Então, que nos nossos momentos de prece, vibremos sempre pelos nossos irmãos que já retornaram, mas vibremos muito pelos lares, pelos jovens, pelas crianças, pelas famílias, que neste momento pode ter alguém ali já com aquele pensamento de dar cabo à sua própria vida. Então, a gente precisa estar, como Dona Vânia colocou, nessa oração e nessa vigilância, observando, né, o que o outro expõe, o que coloca,
porque muitas vezes é numa fala que a gente vai acionar aqui, ó, tenho que ficar atenta. Pessoal, então essa é a nossa mensagem, possamos refletir bastante do capítulo 5, suicídio e loucura. Nós já estamos aqui em 9h51, então eu já vou passar para a dona Vânia. Rita colocou aqui, apagou, Rita, eu não vi logo, pedi. Lúcia, você consegue ver o que Rita colocou? Alguma coisa, pedir? Não entendi. Porque... Deb, Fala, minha querida. Pedir para a dona Wanda envolver uma companheira chamada Vanessa Juliace. Ela ganhou uma menina, mas infelizmente, por erro médico, perfurou o intestino. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Então, ela está em estado gravíssimo, já teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Então, onde eu estou podendo, eu estou pedindo. Tá certo, Rita. Dona Vânia vai envolver, vamos pedir a espiritualidade para visitar essa irmã, viu? E fortalecer a sua fé, minha irmã, e de todos os familiares. Então, vou deixar com a senhora, dona Vânia. Tá certo. Agradecendo ao Senhor Jesus. Agradecendo mesmo, do fundo do nosso coração, pelo Evangelho de hoje. Maravilhoso, como sempre. Por esse domingo em que estamos todos aqui reunidos, vivos, vibrando, implorando a misericórdia do Senhor. Não só para nós, mas também para todos os amigos e familiares que com certeza estão necessitando muito, mas estão caladinhos. E hoje, a pedido da nossa irmãzinha Rita, não é isso? Nós estamos vibrando para essa moça que ela pediu, irmã Vanessa Juliana. Espero que seja esse o nome. E que ela seja envolvida pelos médicos, pela equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, onde ela estiver, que ela receba esse amparo, esse curativo para a sua alma e para o seu corpo físico, para que ela se restabeleça. Confiante, na presença dos nossos amigos em nossos lares, dos médicos, dos socorristas, acalmando as nossas mentes, acalmando o nosso coração de toda aflição, livrando-nos do azedume, da irritação, do excesso de preocupação. Doutor Bezerra, o senhor sempre fala isso para nós. Nos ajude a enxergar o sinal amarelo piscando, nos mostrando que para seguir para o verde nós temos que estar em paz conosco e com a humanidade inteira. Que os bons médicos que estão nos visitando coloquem nas nossas águas os medicamentos que nós precisamos para essa cura espiritual, para a cura mental, para a cura física, para que consigamos seguir em frente na nossa missão de nos transformar, de nos reformar e de acudir àqueles que de nós se aproximarem com a palavra certa, com o ombro amigo, com a ajuda necessária que só Jesus pode enviar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Nossa Senhora querida, mãezinha amada, ô mãezinha querida, sempre trabalhando, sempre de mãos dadas com todos nós, mãezinha. Muito obrigada. E com a sua oração, nós estamos encerrando o nosso evangelho de hoje, sentindo a sua presença. Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus. Santa Maria,
Doce Mãe de Jesus, nossa Mãe, rogai a Deus, o Pai Supremo, para todos nós, a vossa misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, minhas irmãs. Concluímos aqui o nosso evangelho. Obrigada, dona Vânia. Que o Mestre Jesus nos ampare e abençoe nossos lares. Que Maria Santíssima cubra as nossas casas com seu manto de luz e de proteção. Então, um bom domingo para todos, para todas, e uma semana abençoada, gente. Hoje Beijo tivemos no também coração. 2 irmãos, Deb, Marcos e Leléo, viu? Marcos e Leléo, bem-vindos, meus queridos. Bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui.